Fomos atingidos por um tijolo de pedra aqui. Todo mundo tava empolgadaço com o Aranhaverso, teve site, no caso Fandom Wire especificamente, através de uma fonte deles, afirmando que os atores Andrew Garfield e Tobey Maguire já tinham até assinado um contrato para participar de Homem-Aranha 3, iniciando assim um Aranhaverso nos cinemas. Só que isso tudo pode não acontecer, é óbvio, desde o início a gente sabia disso, não é 100% confirmado ainda. E essas suspeitas de que talvez algo assim não saia do papel, pelo menos por enquanto, podem ter se reforçado. Porque a conta de um paparazzi informou que estão usando roteiros falsos para o filme. É uma estratégia até comum de fazer em filmes de Hollywood, principalmente esses filmes muito visados, né? Filmes da Marvel, por exemplo. E nós vamos conversar sobre isso aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e é o seguinte, ontem nós fizemos um vídeo falando sobre um paparazzi que fica flagrando os atores durante as filmagens, especificamente nas filmagens na cidade de Atlanta, que é onde tá rolando as gravações de Homem-Aranha 3. E esse mesmo paparazzi vai divulgando umas informações, umas pistazinhas de coisas que ele percebe no Twitter dele, que inclusive é fechado. Só algumas pessoas selecionadas podem ter acesso a esse Twitter. Mas algumas dessas pessoas, felizmente, leem lá os tweets dele e publicam no Reddit. E os últimos tweets dele parece que falaram sobre alguns membros do elenco que ainda não foram anunciados oficialmente, aparecendo lá para gravar, e que a produção estaria usando 3 roteiros falsos. Vale lembrar aqui que por causa de vazamentos a Marvel fez isso muito em Vingadores Guerra Infinita, Vingadores Ultimato, tanto que aquela cena do funeral do Tony Stark, o Tom Holland gravou achando que seria um casamento. Ele só descobriu que era um enterro na hora que ele viu o filme. Então nem os próprios atores sabem 100% da história. Claro que inicialmente faziam isso para despistar e enganar o Tom Holland, que soltava muitos spoilers, só que hoje em dia talvez seja para a própria segurança da equipe. E cá entre nós, o pessoal do Reddit não é besta não. O pessoal questionou, peraí, como é que sabe que esse cara é confiável? Por que ele não tá soltando essas informações falsas só para aparecer? Enfim, respondendo isso, ele realmente é um paparazzi, ele realmente tá lá, tá fotografando. Mas ainda permanece uma outra questão. Se a Marvel Studios está usando de tantos segredos por trás desse filme, não fizeram nenhum anúncio oficial sobre o título, a gente não sabe nenhum título do filme até agora. Alguns rumores inclusive dizem que esse lance do título é porque o título poderia dar spoilers da história, isso aí já é uma coisa. Mas enfim, se o estúdio tá usando de tantos segredos, como é que esse cara, um paparazzi, ficou sabendo de 3 roteiros falsos? E é aí que entra a coisa interessante. Se ele ficou sabendo de 3 roteiros falsos, ou seja, ele abordou membros diferentes da equipe que achavam que o filme ia ser histórias diferentes, significa simplesmente que ele identificou 3. Mas talvez hajam mais. E por que isso é tão arriscado quando se trata de Aranhaverso? Porque pode estragar os nossos prazeres. Você imagina, o estúdio liberou diferentes histórias para membros do elenco e eles não querem que vaze. Em um roteiro falso, eles dizem que o filme vai ter o Venom. Em outro roteiro falso, dizem que vai ser o Aranhaverso com Andrew Garfield e o Tobey Maguire. Em um terceiro roteiro falso, dizem que vai ter o Miles Morales. E aí, de repente, vaza a notícia de um desses roteiros falsos, eles simplesmente sabem quais são as pessoas que devem ter vazado uma coisa dessas, porque eles liberaram roteiros diferentes. É realmente uma forma de manter a segurança e os segredos durante a gravação muito boa, muito eficiente. E cá entre nós, a gente tem que combinar, a gente ficou falando de tantos rumores aqui, a gente tá acompanhando, eu fiz uma playlist aqui no canal só dos vídeos em que a gente tá acompanhando a novela que é o desenvolvimento de Homem-Aranha 3. É Aranhaverso? É Sexteto Sinistro? O Venom vai aparecer? O Miles Morales já foi escalado? É muita coisa para um filme só. Eu tô falando isso vídeo atrás de vídeo. Inclusive, desenvolvi a teoria de que talvez o rumor de que o Tobey Maguire e o Andrew Garfield só vão aparecer no finalzinho seja verdade. E isso faria o gancho para Homem-Aranha 4. E esse Homem-Aranha 4 sim, finalmente seria o filme do Aranhaverso. Mas o que essa quantidade de roteiros falsos que estão vazando podem indicar é que
talvez esse rumor, essa confirmação dos atores aparecendo no filme, seja de um desses roteiros falsos. Talvez o rumor de que o Venom vai aparecer também seja de um outro roteiro falso, e isso é problemático pra caramba. Qual deles vai ser a verdade? Como vai ser o filme final? A grande realidade pra mim é que, pensa só, a gente tá com uma expectativa tão alta, tão grande pra esse filme, se a hora que chegar no cinema não tiver nada parecido com o Aranhaverso, a gente vai ficar decepcionado pra caramba. Mas uma verdade imutável é que eu vou estar sempre aqui investigando, querendo saber a verdade por trás desses rumores todos, e você vai ficar sabendo disso tudo aqui comigo. Pô, se inscreve aí se não se inscreveu ainda até agora, poxa, aqui do lado tem um vídeo que você pode acompanhar também. Muito obrigado pela sua companhia até aqui, gostaria de ter ela nos próximos vídeos. A gente se vê na próxima.